Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula 3. E antes de iniciarmos a nossa aula 3, vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou a professora Inayara Bortoleto, eu tenho uma estatura baixa, estou de vestido, tenho pele cor parda, olhos castanhos, cabelo castanho comprido, estou com brincos pequenos com algumas pedrinhas, sandália cor bege com algumas pedrinhas e no estúdio do campus Zona Norte, onde ao fundo eu tenho uma parede branca com algumas linhas cinzas e ao lado esquerdo eu tenho uma escrita grande, escrito EAD, mudando realidades. Então vamos para a nossa aula 3, onde nós vamos falar um pouquinho sobre melhoria das condições físicas e sociais no trabalho, tá bom? Então nossa aula 3 nós vamos trabalhar aqui e nós vamos abordar nessa aula, né, a questão de ergonomia, ginástica laboral, exercícios físicos, impactos diretos na produtividade e satisfação também do trabalho, do trabalhador, né, e da empresa, focando sempre na questão de qualidade de vida no trabalho, com foco social dos colaboradores, tá? Levando em consideração, gente, ó, lembrando que nós já falamos um pouquinho sobre ergonomia, nós já falamos de alguns programas, né, de ginástica laboral, a importância de realizar exercícios físicos, né? Quais são os impactos da ausência disso diretamente na produtividade, né, do servidor, do trabalhador, ali, do seu colaborador. E o objetivo da nossa aula é, então, proporcionar uma discussão, né, discutir condições de melhorias para a condição social e também física do trabalhador e contribuir para o desenvolvimento de um bem-estar no ambiente do trabalho, tá bom? Então, esses são os nossos objetivos. Então, quando a gente fala de ergonomia, nós temos ali conceitos objetivos do que é ergonomia. Então, ergonomia é a adaptação do trabalho às características humanas para o maior conforto. Então, eu vou dar um exemplo, né, cotidiano e que a maioria das pessoas conhecem. Se você trabalha em um escritório e fica muitas horas sentado, o ideal é que você tenha um encosto, alguma coisa ali para você colocar os seus pés em uma determinada inclinação, porque você acaba ficando sentado durante um período muito prolongado. Ou se você vai ficar, vai atender, né, no caixa do supermercado, é importante que, por exemplo, a estatura da bancada, do banquinho que você vai estar sentado, ela tem uma certa altura com relação à tela do computador, à esteira. Então, tudo isso é levado em conta na questão ergonômica quando você está desenvolvendo a sua atividade de trabalho, tá? Quais são os objetivos da ergonomia ali no ambiente de trabalho? É proporcionar um conforto para esse trabalhador e uma segurança e eficiência no ambiente laboral. Redução, e aí, tá bom, eu vou ali ter um encosto para os pés, para aquela pessoa que fica sentada, trabalha muitas horas ali sentado. Por quê? Porque isso vai reduzir certos riscos e possíveis lesões ou doenças que estão relacionados com esses exercícios repetitivos. Então, ó, na imagem que eu trouxe para vocês, então aqui, ó, posição errada do trabalhador, posição correta, né, com um certo encosto, onde vai colocar a perna, vai ter uma certa inclinação, ele vai ficar com a coluna ereta. Quando ele vai pegar, por exemplo, caixas, né, algumas coisas pesadas, normalmente utiliza uma EPI, que é uma cinta, ou tem todo um posicionamento correto. Não ficar muito tempo, né, inclinado ou exposto a telas, aqui eu trouxe alguns exemplos nessa imagem, mas vocês conseguem observar que a ergonomia ela vai ajudar na saúde e no bem-estar do colaborador. Aplicação da ergonomia no ambiente de trabalho. Então, nós vamos lá. Primeiro, nós vamos ter simples ajustes em equipamentos. Tem coisas que a gente consegue simplesmente ajustar, né? Adequar para que esse trabalhador consiga trabalhar de forma melhor.
Design dos postos, então também pensar, identificar a avaliação dos riscos físicos, da postura. Então eu vou dar um exemplo para ambiente químico, tá, gente? Um laboratório. Você tem que pensar numa rota de fuga, você tem que pensar que a pessoa que vai estar no laboratório, ela tem que trabalhar em pé, ou se ela vai trabalhar em uma certa bancada para utilizar microscópios, qual é a bancada que ela vai ficar, né, com esse microscópio, se ela vai sentar, qual é o banquinho, a altura, a inclinação. Então, todos esses aspectos, eles têm que ser levados em consideração para ter um bom desenvolvimento no seu ambiente de trabalho, e a ergonomia ajuda isso nesse design dos postos de trabalho. Exemplo prático, né? São as cadeiras ergonômicas, mesas reguláveis, suportes para monitores, entre outras coisas. Então, quando você começa a pensar no ambiente de trabalho, ali você já pensa em todos esses aspectos, né, ergonômicos. Vamos lá. Além da ergonomia, desses ajustes, desse design, né, dos equipamentos ali para melhorar essas condições para o colaborador, nós também temos algumas empresas que investem na ginástica laboral. E essa ginástica, nós vamos ver os tipos, né, e os benefícios dela. Então, tem empresas, por exemplo, que trabalham com ginástica preparatória. E essa ginástica preparatória melhora a postura e circulação. Então, se ele vai fazer ali uma atividade repetitiva, né, por um longo período de tempo, de horas, então ele prepara ali o seu corpo para desenvolver essa atividade. Compensatória. Essa atividade, né, essa ginástica de tipo compensatória, ela trabalha a flexibilidade e a prevenção de lesões. Então, um alongamento, alguma coisa ali para prevenir esses acidentes. Ginástica de relaxamento, é integração social e redução de estresse. Então, algumas empresas, eu já trabalhei em uma empresa, por exemplo, onde eles tinham um convênio com uma outra empresa do Sistema S, onde essa empresa, uma vez por semana, ia lá realizar a ginástica laboral com os funcionários. Então, nós tínhamos uma determinada hora para todos, né, daquele determinado setor, a gente era dividido em setores, para realizar junto com esse professor, esse monitor ali da empresa do Sistema S, para desenvolver essa atividade, né, recreativa, essa ginástica laboral, que ajudava na questão da interação social, né, o relaxamento, ali redução de estresse, a integração social, né, que você acaba rindo, descontraindo ali, mas também tinha a questão do alongamento. Então era um momento integrativo, mas também um momento onde nós realizávamos uma atividade física moderada. Continuando aqui, nós temos a implementação dessa ginástica laboral, né? Então vamos lá. Essa empresa que eu trabalhava, quando eu citei para vocês, era uma empresa de suplementação animal. Então eu trabalhava em um determinado setor, mas nós tínhamos a linha de produção. Nessa linha de produção, então, os funcionários ficavam ali por horas, trabalhando em exercícios, em atividades, né, repetitivas, por exemplo. Então, quando foi pensado nessa aplicação dessa ginástica laboral, levou-se alguns aspectos em consideração, que eu vou citar alguns deles, por exemplo. Avaliação, né, que é entender a necessidade dos colaboradores da empresa. Eu preciso de uma ginástica, né, que vai ser vai ajudar em que aspecto para aqueles colaboradores? A questão de exercício repetitivo para evitar lesões, vai ser só uma recreação para que tenha uma sociabilização ali, né? Uma descontração entre os funcionários. Qual vai ser a finalidade? 2. Programa personalizado. Então, desenvolver atividades específicas para um ambiente e uma equipe específica. Né? Não é juntar todo mundo da empresa em um mesmo horário e fazer uma única atividade. Não, você pode dividir em grupos, em equipes e pensar em uma atividade personalizada. 3. Treinamento de divulgação, e onde nós vamos capacitar instrutores e informar os colaboradores sobre o programa. Gente, é muito importante também não só fazer o programa, né? Mas também conscientizar os seus servidores, seus colaboradores, que existe o programa, qual é o dia da semana, qual o horário, vai ter uma pausa para eles se organizarem. Se ele trabalha em uma linha de produção,
ele precisa saber que naquele horário ele vai ter a ginástica laboral, então ele tem que parar o que ele está realizando, a linha de produção ali, para ir participar dessa atividade de qualidade de vida no trabalho, né? Então é importante que isso seja feito efetivamente com antecedência, né, do início ali, do start desse programa de ginástica laboral, por exemplo. Exemplos de sessões, né? Então, que seja uma empresa, que seja pessoas qualificadas que vão mostrar ali como que vão ser essas atividades, como que vai ser desenvolvidas, né? Que explique detalhadamente o óbvio tem que ser dito. Então, é importante que essas atividades, né, tenha ali um expediente de 15 minutos antes para ativar o corpo e mente. Outra coisa importante, levando em consideração e dando o exemplo que eu trouxe para vocês, eu já trabalhei em uma empresa de suplementação animal, onde nós tínhamos ginástica laboral em uma empresa do Sistema S. O que acontece? Lá, como eu falei para vocês, era uma linha de produção. Então, normalmente, os funcionários da linha de produção, né, que era o setor que eu estava envolvida diretamente, eles estavam suados, sujos. Eles não simplesmente paravam ali e já iam fazer atividade laboral. Não. Primeiro a empresa comunicou que ia ter. Antes, né, um determinado tempo antes da ginástica começar, esses servidores paravam, iam até, né, o banheiro ali, até o lugar onde eles iriam dar uma ajeitada para poder fazer atividade, para poder se sentir bem também. Não é simplesmente parar o que está fazendo estátua, vamos lá fazer ginástica, né? Então precisa ter toda essa prévia antes para que eles possam ativar essa questão de corpo e mente para aquela atividade que vai ser realizada. Exercícios físicos e a saúde do trabalhador. Então, a atividade fora do trabalho, ela também ajuda, né? Então, lembra dos 150 minutos lá que nós temos que praticar, no mínimo, durante a semana para ter, né, uma saúde legal, um sono legal, a questão da mente regulada aí, né? Tudo tranquilinho. Então, atividade física fora do nosso ambiente de trabalho também é importante para a saúde física e mental. E os benefícios são melhorar a questão cardiovascular, controle de peso e redução de estresse, tá, gente? Ó, a questão de peso, obesidade é algo que nós realmente vivemos aí um dilema no Brasil e que tem vários aspectos, tá? Vários fatores, a gente não vai entrar nisso, não é uma aula sobre isso, nós não somos especialistas, mas em artigos científicos e muitas coisas nós observamos que o estresse, a questão do sono de qualidade, a ausência do sono de qualidade, ajuda, desencadeia a questão do excesso de peso, tá bom? Incentivo social e estímulo para práticas esportivas, né? Então, que as empresas, as pessoas que estão envolvidas no programa de qualidade de vida da sua empresa possam estimular, incentivar e quando os colaboradores forem picados, né, por essa formiguinha, né, por esse bichinho ali de fazer atividades físicas dentro e fora da empresa, tanto na ginástica laboral quanto também fora do expediente, uma corrida, né, uma caminhada, um crossfit, um beach tênis, que as pessoas possam incentivar e os colegas de trabalho também possam incentivar. Quais são as doenças relacionadas com a gestão comercial, né, nosso curso, mas não só no nosso curso. Quais são as principais doenças relacionadas à gestão comercial? Gente, eu faço um adendo bem importante aqui, fiquem bem atentos, leiam esse material complementar, o material complementar que eu coloquei lá dentro do AVA. Assista também às aulas que eu indiquei para vocês, né? Coloquei os links disponibilizados. Por quê? Porque vocês têm uma atividade de percurso número 2 que envolve a questão de doenças relacionadas a LER, DORT, né? Então fiquem atentos aí, eu faço esse adendo para vocês. Então vamos lá. Nessas doenças relacionadas, eu trouxe algumas coisas aqui para vocês observarem que são as causas. Normalmente nós praticamos exercícios repetitivos e posturas incorretas. Então, por exemplo, professor ele acaba escrevendo, né, elevando o braço, uma angulação, aí, o braço acima do ombro, né? Então eu sou pequenininha, você acaba escrevendo, tentando escrever lá em cima e acaba forçando muito o ombro. Por exemplo, tem aquela doença, né, bursite, tendinite, que é a doença de ombro. Então, é uma questão de postura,
postural. Então, você tem que saber que a postura que você está realizando a sua atividade repetitiva no seu trabalho, se você não desenvolve, né, ergonomicamente ou na postura correta, ela vai gerar um dano, uma possível lesão ao longo do prazo. Então, a prevenção é a questão ergonômica e pausas periódicas, e os sintomas que nós podemos ter com essas posturas inadequadas, né? Com esse resultado de exercícios repetitivos, são dores, formigamento, limitação de movimento. E aqui eu trouxe 2 exemplos, que é o Ler e o Dort, né? Mas nós temos vários outros, então se atentem no material, né, com relação a essas doenças repetitivas ali. Então, aqui tem um material, um vídeo para vocês depois se adentrarem ali mais nesses vários tipos de exemplos de doenças, né? Então, ali, aqui uma segunda possibilidade, além da Ler e do Dort, eu trouxe a visão, problemas na visão e a questão de estresse, tá? Então, o que acontece? Se você fica muitas horas na frente da tela, iluminação, né? Pode causar fadiga ocular, né? Danos que vai aumentando o seu grau, se você já usa óculos, você vai sentindo esse incômodo. E muitas vezes, gente, isso vai gerar não só isso, né? Não a questão da visão, mas nos aspectos gerais. Gera uma ansiedade, aspectos psicológicos, a pessoa se fica exposta muito tempo a telas, ela acaba não dormindo bem também, principalmente muito próximo do horário de ir dormir, né, ficar com essa exposição de tela. Então, às vezes, você já passa o dia inteiro na frente de um computador no seu local de trabalho. Chega em casa, vai ficar no computador para desenvolver alguma outra atividade ou fica no celular. Então, o excesso disso ao longo de muito tempo, né, de tempo, faz mal também. E, normalmente, a gente acaba já ficando exposto no nosso local de trabalho, né? Então, essas são algumas doenças relacionadas. Quais são as estratégias que nós podemos utilizar? A questão das pausas regulares, né? Alongamento, então para um pouquinho, faz um alongamento antes, durante, organização do tempo, né? Então evitar levar trabalho para casa, sobrecarga de estresse, organizar bem seu cronograma de trabalho ali, as atividades que você vai realizar, e um apoio psicológico, né? Se você observar que você está sentindo um cansaço, né, um estresse, uma fadiga, N motivos, procure ajuda, quem pode, né, auxiliar aí a empresa, a família. E quais são os impactos, né, que tudo isso gera na sua vida e na produtividade? Então, elas interferem, né, e impactam na questão da saúde e motivação. Então, um colaborador com qualidade de vida apresenta um maior desempenho dentro do trabalho e também fora, né, nos relacionamentos interpessoais, familiares, sociais. 2, vai também ter a redução do absenteísmo, então menos falta, menos rotatividade, né, uma equipe mais estável, né, com menor número de saídas ou entradas de funcionários, de colaboradores, e a melhoria do clima, porque o ambiente vai ser positivo e todo mundo vai ficar bem, né, vai ficar supimpa ali, sem sobrecarga, sem problemas de saúde. Então, vamos recapitular rapidamente o que a gente viu nessa nossa aula número 3. Então, nós falamos um pouquinho sobre ergonomia, quais são os conceitos, dei alguns exemplos de ginástica laboral e de exercícios, né? A importância da ergonomia para a prevenção de lesões. Falei um pouquinho sobre a ginástica laboral com relação à saúde mental, física, né? Na questão de melhoria na saúde física e mental. Quais são alguns, né? Dei alguns exemplos ali de doenças ocupacionais relacionadas a exercícios repetitivos, ao trabalho. E também falei para vocês que a qualidade de vida no trabalho aumenta a produtividade e reduz ali o número de faltas e absenteísmo, tá bom? Então, nós vamos caminhar para a nossa aula de fechamento, aula número 4, e até lá. Tchau!
Educação à distância, mudando realidades.